Quando a gente fala de história da arte, em geral, a gente começa falando de pinturas rupestres. Eu não vou começar por esse caminho hoje. Semana que vem eu vou dar a primeira aula do curso, vai ser gratuito também, eu vou falar sobre pinturas rupestres. Hoje nós vamos falar de outra coisa. Nós vamos começar na Grécia Antiga e falar disso que a gente chama de milagre grego. O milagre grego é o quê? É um salto de qualidade na arte, na filosofia, na política, na matemática, na arquitetura, na engenharia, na democracia, na noção de homem e do pensamento que a gente teve na Grécia mais ou menos há 600 anos antes de Cristo. Na arte que seria referência para toda a história da arte. É impressionante. Toda a história da arte remete, em algum momento, à arte que foi produzida na Grécia. Pelo menos no Ocidente. Tá? A gente pode pensar no Oriente de um outro sentido. No Ocidente, quando nós falamos aqui desse tipo de arte, da arte pela arte enquanto expressão humana, nós vamos lançar essas bases lá na Grécia Antiga, assim, marcar tanto a nossa sociedade, o que a gente entende por arte. E para falar isso aqui, eu queria começar a contar uma historinha aqui para vocês. Eu sei que vocês gostam quando a gente conta história, a narrativa, sobre como que a gente tem acesso a isso hoje no mundo também. Aqui é uma imagem da Acrópole e do Partenon de Atenas. A Acrópole é uma colina em Atenas, uma parte assim que é habitada desde a Idade da Pedra, né? Esse aqui é o Partenon. O Partenon é uma construção maravilhosa, ela é um prodígio da arquitetura e da engenharia. Ele foi construído com as colunas levemente inclinadas para dentro, de modo a travar a construção inteira, e como se ela continuasse para sempre, ela formaria uma pirâmide bastante alta, né? Isso aqui como está lá o Partenon hoje. Lá. Ele foi construído entre 447 e 438, e a decoração só terminou em 432 a.C. Aqui uma réplica do Partenon, lá em Nashville, no Tennessee, nos Estados Unidos. É uma cópia feita em concreto, né? Mas é uma cópia idêntica de como seria o Partenon de Atenas. O americano é muito doido também, né? Fez lá uma cópia de como seria o Partenon, inclusive com as cores, os pigmentos que supõem que existiam lá no Partenon. Né? Essa decoração que nós estamos vendo aqui, por exemplo, é da guerra dos gregos contra os persas, que foi vencida pelos gregos. Os persas chegaram a invadir Atenas e a Acrópole, inclusive destruíram a primeira versão do Partenon, e depois eles foram expulsos e vencidos pelos gregos. Então, aqui nós vemos um cavaleiro grego passando por cima de um persa, por exemplo, nessa guerra. Essa aqui era a decoração dos frisos do Partenon. E eu vou chamar a atenção para a localização desses frisos, que está lá, ó, cavalgado do friso norte do Partenon de Atenas, no Museu Britânico em Londres. E a história aqui do Museu Britânico, que isso aqui, os otomanos dominaram Atenas desde o século XV até o século XIX. E quando eles dominaram aquilo ali, o otomano não dava valor nenhum a esse tipo de arte. Lá no início do século XIX, o embaixador britânico, lá em Istambul, um sujeito chamado Lord Elgin, ele começa a perceber que ali onde estava o Partenon, na Acrópole, tinha muita coisa, muita escultura, muito mármore ali decorado desse jeito. O que ele faz? Ele negocia com o sultão de Istambul, que não queria nem saber daquilo, de Atenas, daquela história, de filosofia, de nada disso, e compra, a preço de banana, esses mármores lá da Acrópole, e arruma uma coisa maluca, assim, vários navios e guindastes. Imagina nessa época, tá, gente? Você arrumar guindaste para descer isso lá de cima, muito pesado de mármore. E negocia para levar isso para o Museu Britânico. Na época, ele vendeu os mármores do Partenon para o Museu Britânico por 35 mil libras esterlinas. Hoje seria uma fortuna, mas mesmo assim, é nada, é irrisório pelo preço que o museu pagou nisso. Na verdade, ele cobrou o dobro desse valor, mas depois que o negócio já estava lá em Londres, ele não tinha o que fazer com aquilo, o museu fez pressão, ele teve que fazer pela metade do preço e acabou indo à falência, né? Por causa disso também, da empreitada que ele teve. Inclusive, um navio naufragou e perdeu um monte dessas peças e tal. E essas peças hoje estão lá no Museu Britânico, em Londres. Esses frisos do Partenon.
essa decoração toda que nós estamos vendo aqui em mármore. Isso é alvo de disputa. A Grécia, até hoje, tenta reaver, né, recuperar essas peças para expor lá em Atenas. O Museu da Acrópole está pronto lá para recolher essas peças. Foi inaugurado em 2009, mas não tem nada, porque eles têm réplicas lá. Imagina, lá em Atenas tem réplicas dos mármores que estão lá no Museu Britânico em Londres. E o Museu Britânico não abre mão, né? Desde os anos 40, a Grécia tenta reaver esses mármores, os mármores de Elgin, né? Lá do Lord Elgin. E o Museu Britânico não cobra entrada, não. Então, vivia falando, não, tá de graça aqui, pode vir cá ver. Se todo mundo pudesse entrar em Londres, né? Sem visto, sem nada, está lá de graça para ver. Quem puder ir a Londres, está lá de graça para ver. E o Museu Britânico, claro, colocou isso lá à altura dos olhos, para que as pessoas possam ver de perto os mármores do Partenon, de Atenas. A decoração interna e a decoração externa do Partenon está toda lá. Toda não, cerca de 30%, o resto foi destruído. Os otomanos usavam esses mármores para moer e fazer calgem, para vocês terem ideia, tá? Assim, é incrível que isso tenha sobrevivido também. Existe até uma discussão, que se isso tivesse ficado lá na Grécia desde o século XIX, o quanto disso ainda estaria disponível e junto para ser visto, né? Que, de certa forma, o Museu Britânico preservou. Mas é incrível que, para ver uma obra dessa, tem que ir a Londres e não a Atenas. Essa é uma discussão bastante interessante. Bom, e ainda na Grécia Antiga, eu tenho que controlar meu tempo aqui, né? E ainda na Grécia Antiga, quando a gente fala em milagre grego, nós estamos falando aqui, sobretudo, o milagre da escultura em mármore e bronze. E quando nós falamos isso aqui, eu lembro da minha professora de História da Arte falando isso, que com as esculturas gregas aconteceu o milagre da axila, que as esculturas começaram a abrir os braços, porque até então os braços eram sempre muito rentes ao corpo, assim, porque quebrava, né? Não tinha tecnologia para fazer isso. E o máximo de movimento que se conseguia era um pé na frente do outro, como essa figura masculina aqui do Kouros grego. Lembrando muito a estatuária egípcia, aqui, por exemplo, o casal egípcio lá, ó, com a mesma coisa, né? Uma rigidez muito grande, os braços muito junto ao corpo. E na Grécia Antiga, nós estamos falando aqui lá nesse período áureo da construção lá do Partenon também, a escultura ganha uma força muito grande. Isso aqui é o doríforo, ou lanceiro, de um escultor chamado Policleto de Argos. Essa figura aqui. Essa figura aqui, muitas vezes, é a que a gente chama de deus grego, tá, gente? As meninas aqui, quando falam, nossa, ele é um deus grego, deve ser uma pessoa parecida com essa, sim. Barriga tanquinho, né? Musculatura bem definida, e esse sujeito bonitão que a gente vê aqui. Tem o pênis pequeno, as esculturas gregas têm o pênis pequeno, porque os gregos achavam que se colocasse um pênis muito grande e ereto, ficava uma coisa meio agressiva, assim, tá? E como isso era feito para decorar templos e espaços públicos, a maior parte das esculturas gregas tem o pênis pequenininho, assim, também. Não que os gregos fossem todos tão bonitos assim, e malhados e sarados, e nem também com pênis tão pequeno assim também. Porque era uma figura idealizada. Nós estamos vendo aqui a idealização de corpo masculino no mundo grego. Esse homem perfeito aqui mesmo, o bumbum durinho, né, de pedra, de mármore. Olha só aqui que coisa. E nessa escultura aqui, nós estamos vendo uma grande sacada dos gregos que ia alterar toda a história da arte. Quando a gente vai ver no Renascimento, nós vamos voltar a ver isso. Que é o que a gente chama de contraposto. Você está vendo que essa figura aqui ela tem quase um S desenhado nela assim? Esse movimento de quadril, ele coloca uma perna flexionada, com esse joelho flexionado, e a outra reta. E isso dá toda a diferença em relação às esculturas anteriores. Olha só aqui, como é que era rígido, como é que era duro. Não dava noção de movimento. É justamente com esse contraposto que se consegue a noção de movimento aqui, como, por exemplo, essa figura do lanceiro. E notem que na perna dele tem um toco, né? Um pedaço ali, uma coluna que foi desenhada ali. Pelo contraposto, como ele põe todo o peso da escultura numa perna só, o contraposto ali, essa torrezinha que nós estamos vendo ali, essa coluna, ajuda a sustentar a escultura.
ideal de beleza masculino grego. É isso aí. Esse homem bonito, de corpo sarado. Para abrir os braços, olha só o que eles colocaram aqui. Ó. Nota que aqui tem uma hastezinha que liga o braço ao corpo, tá vendo? Essa hastezinha aqui, ó, é o que permite, por exemplo, que esse braço comece a abrir. O lado de cá, que não está ligado totalmente ao corpo, eles provavelmente seguravam a lança de metal. Então, a própria lança que ele segurava aqui mantinha o braço aberto desse jeito. Tá? O contraposto, na verdade, e o que ele dá é essa noção de movimento, essa quebrada do quadril ali. Isso muda tudo, gente. Essa quebrada do quadril ali vai dar movimento a toda essa toalha grega e vai marcar para sempre a escultura. Quando a gente olha lá no século XIX, no realismo, as esculturas do Augusto Rodin, nós vamos ver o contraposto lá ainda. Ou as esculturas de Donatello no Renascimento, nós vamos ver o contraposto. Isso marca tudo que a gente chama de escultura até os dias de hoje. Claro, né? A arte moderna rompeu com tudo também, com a própria figurativa. Se a gente pensar em Lydia Clark e tal, nós estamos falando de escultura abstrata. Mas isso aqui, esse contraposto é que dá essa diferença, esse jogo de quadril, que essa dançazinha aqui que nós estamos vendo. É o ideal de beleza masculina na Grécia Antiga. Basicamente. E eu trouxe aqui a Afrodite de Cnidos, que é o ideal de beleza feminina na Grécia Antiga. Aqui também nós vemos o contraposto, nesse joelho flexionado, o jogo de quadril, esse S que forma essa escultura toda, e também vemos a coluna de sustentação da escultura. A gente vê aqui, por exemplo, esse braço dela segurando esse tecido sobre um vaso. Esse vaso, ao mesmo tempo que ele é decorativo, esse jogo maravilhoso de tecido sobre ele, essa toalha que ela segura, também dá essa sustentação toda. A gente vê uma haste aqui, né? Que segura, que sustenta a escultura. Essa aqui está lá no Museu do Vaticano. E note também a coisa que eu esqueci de falar aqui, ó, cópia romana de original grego. Porque os romanos, quando dominaram a região da Grécia, a Grécia que conquistou Roma, né? E eles passaram a copiar grande parte das esculturas gregas. E, sobretudo, eles pegavam as de bronze, derretiam, porque bronze você faz um monte de coisa de bronze, você faz armas, faz utensílios, panela, tacho, qualquer coisa. E era algo que todo mundo queria, mas eles ficavam com tanto dó de destruir uma escultura tão bela quanto essa, que eles reproduziam em mármore primeiro e depois derretiam o bronze. Quando a gente olha o ideal de beleza feminina, já não é mais o atleta, né? O homem é o atleta, é o lanceiro, aquele deus grego. Ele é o atleta. Quando a gente olha para o ideal de beleza feminina na Grécia Antiga, aí já é outra coisa. Essa mulher de quadris largos, geralmente ela tem uma barriguinha, tá? Seios fartos, o quadril largo, bumbum, né? Geralmente é assim que é representada a mulher. Mas quando falamos de esculturas gregas, a mais famosa de todas é justamente aquela que a gente vê lá no fundo, que é a Vênus de Milo. Ela é uma escultura, talvez a mais famosa escultura grega de todas, né? Ela foi encontrada, soterrada em 1820 por um lavrador. O cara estava recolhendo pedras para fazer a casa dele lá, era um local de ruínas gregas, lá nessa ilha chamada Milo, na Grécia, é uma ilha grega. Ele estava lá escavando pedras para fazer a construção da casa dele, de um curral na casa dele, e de repente ele acha uns pedaços, um pedaço de braço, um pedaço de mão segurando uma maçã e tal, e continua escavando até que acha essa escultura. Ela foi provavelmente esculpida aqui entre o século II e I a.C., e ela também tem esse contraposto todo que nós estamos vendo aqui. Olha só o que eu falei do contraposto aqui, que dá um movimento, né? No caso da Vênus de Milo, não só dá um movimento, como também dá uma sensualidade. Eu fico vendo hoje as fotos de vocês, meninas, no Instagram e por aí, o tanto de foto que vocês fazem com uma perna na frente do outro, dando um joguinho de quadril, assim, eu falei, olha, isso não é novidade, tá? Isso está na cultura ocidental desde muito tempo. É o contraposto aqui no caso da Vênus. Ela tem esse olhar plácido, ela é idealizada também, ela não representa ninguém, você vê que ela não é uma mulher que posou para esse escultor. Ele está ali no ideal de beleza. O que seria a mulher mais bela naquele momento? É a Vênus, a deusa do amor.
esse buraquinho que a gente vê aqui, ó, é interessante dizer isso, porque muitas vezes as esculturas eram feitas em blocos separados e depois encaixadas. Esse buraquinho que nós estamos vendo aqui é um encaixe de um braço. Eu estou marcando isso porque depois, quando a gente vir lá o Michelangelo no Renascimento, ele fazia esculturas em blocos únicos, tá? O Michelangelo batia o olho num bloco de mármore e falava, tá aqui dentro, tá tal escultura, vou só tirar os excessos. Ele fazia tudo em blocos únicos de mármore. Difícil uma escultura do Michelangelo que tivesse emendas. No caso da Vênus de Milo, aqui já está mostrado que ela tinha emendas. E outra coisa que eu queria chamar a atenção, ela é bem mais acabada na frente, de frente, do que de costas. Isso significa que ela foi provavelmente produzida para ficar num canto, num determinado templo, num nicho, algo assim. Ela não era uma escultura que foi feita para as pessoas circularem ao redor dela. Como as outras que nós vimos aqui, ó, a Vênus de Quinidos, ela notoriamente devia ficar num lugar que as pessoas circulavam ao redor dessa escultura. Porque a parte de trás dela é tão bem acabada, tão bonita quanto a parte da frente. No caso da Vênus de Milo, a parte de trás dela é mais mal acabada, né? Claro, aqui está quebradinho e tudo, mas ela não é tão polida e não teve tanto cuidado ao se fazer a parte de trás dela aqui, como nós podemos ver nessa imagem. Aqui as rachaduras que ela teve uma pequena parte dela que foi restaurada, que foi colada, que nós estamos vendo aqui. E quando vocês forem visitar o Museu do Louvre lá em Paris com alguém, vocês podem tirar onda. Antes de chegar na Vênus de Milo, você sabia que ela já foi quebrada, que ela tem uma parte que é emendada atrás, né? Pode tirar onda um pouquinho, assim, como guia da Vênus de Milo, lá na galeria. Aqui umas imagens da Segunda Guerra Mundial, que ela foi escondida quando... Paris foi uma cidade aberta, né? Quando os alemães invadiram Paris, os franceses abriram a cidade, não queria que ela fosse bombardeada. Então, Paris não foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial. Os franceses saíram, né? O poder saiu de Paris e abriu a cidade para os nazistas entrarem. Mas, antes disso, eles guardaram muito das obras de arte, esconderam no interior. E a Vênus de Milo foi escondida. Inclusive, foi colocada uma cópia em gesso tal, no lugar, e que enganou os nazistas. Eles visitaram o Museu do Louvre e não perceberam que aquilo era só uma cópia e que o original estava escondido em algum lugar, né? Isso aqui é Eva Green, num filme sensacional do Bernardo Bertolucci chamado Os Sonhadores, de 2003. Está aqui a referência do cinema, que eu sempre falo, quanto mais a gente estuda história da arte, mais a gente vê a arte em tudo quanto é lugar. Na literatura, no cinema, nas revistas, na publicidade. Em todo lugar a gente vê arte. Eva Green está de luvas pretas, fazendo aqui a Vênus de Milo. Aqui só um sketch, né, de como seria com as partes que foram encontradas lá quando ela foi achada. Né, segurando essa maçã ali nessa mão. Tem uma mão só segurando uma espécie de maçã que foi encontrada e uns fragmentos de braços. Então, aqui só como seria, mas a gente não sabe, na verdade, tá? Mas poderia ser algo parecido com isso aqui que nós estamos vendo. Essa coluna aqui, porque a gente não sabe o que poderia sustentar aquele braço, mas certamente tinha algo sustentando o braço. Ou então ia quebrar, como de fato quebrou, né? Muito bem. Ô, gente, eu estou falando isso aqui, eu sempre lembro de uma história, antes de eu passar adiante para Roma aqui, que a irmã de uma grande amiga que eu tenho, talvez esteja até aqui conosco, e elas contam uma história, assim, que as duas estavam em Paris, elas foram visitar o Louvre. Aí que a irmã dela foi lá, já viu a Vênus de Milo, depois viu a Mona Lisa e falou, tá bom, já viu que eu sei, já viu que eu conheço, deixa eu ir embora, né? E foi tomar champanhe e tal. Eu fiquei falando, poxa, né? Ela viu 2 obras dentro do Louvre e eram as 2 únicas que ela conhecia. Essa pessoa está precisando de um curso de História da Arte, né? Ela está precisando de repertório para aproveitar mais as viagens que ela faz, por exemplo. Não que não, claro, né? A Vênus de Milo e a Mona Lisa valem a visita ao Louvre, certamente. Mas, poxa, a coleção do Louvre são 12 quilômetros de corredores, tá? Com muita coisa legal também para se conhecer. Bom, o período romano, tá? Do período romano,
eu trouxe para nós aqui a estátua equestre de Marco Aurélio. O Marco Aurélio, gente, ele foi um imperador muito interessante. Assim. Ele era filósofo, ele era um imperador filósofo. E ele é representado em cima desse cavalo como um filósofo. Está vendo que ele não está vestido como um guerreiro, como um soldado? Ele está vestido como um filósofo. E ele abre esse braço, assim, nessa mão dele, assim, como se ele estivesse apaziguando algo, assim, no caso. Isso aqui é uma escultura dele também, do rosto dele lá. Vale notar uma grande diferença da escultura grega para a escultura romana. Se na escultura grega as faces são idealizadas, igual eu falei, a Vênus de Milo não representa mulher nenhuma especificamente, mas o ideal de beleza feminina. No caso dos romanos, como eram imperadores, patrícios, pessoas importantes, muitas vezes as esculturas representavam as faces das pessoas. Claro que devia ter um Photoshopzinho, tá? Eu acho que o Marco Aurélio nem era tão bonito quanto ele aparece aqui, não. Mas tinha que remeter à pessoa que era esculpida. Aqui também uma outra escultura dele. Aqui já vestido como guerreiro. E essa aqui é a estátua equestre de Marco Aurélio. Ela é tão importante, gente, primeiro porque ela é feita em bronze. E ela é considerada das únicas, gente, das únicas esculturas romanas em bronze. Ela salvou, de certa forma, por uma confusão. As pessoas achavam que não era o Marco Aurélio, que era o Constantino. O Constantino foi um imperador que aderiu ao cristianismo, então os cristãos até deixaram essa escultura passar. Mas o resto foi tudo derretido, que, igual eu falei, bronze fazia um monte de outras coisas. Não é a única, então eu já li em manuais dizendo que é a única. Não é a única, tem outras esculturas romanas em bronze. Tem uma famosa de um boxeador, tem outras esculturas romanas em bronze. Muitas foram achadas soterradas ou de naufrágio no fundo do mar, coisas assim. Mas desse porte, essa escultura tem 4 metros de altura, é só essa mesmo que a gente tem notícia. E por isso ela é tão importante. Ela ficava em praça pública e depois ela foi levada para dentro do museu para ser preservada. As intempéries estavam corroendo essa escultura, então levaram para dentro do museu e colocaram uma réplica perfeita lá na praça. Pessoas como eu e a maioria de vocês não vai ver nem diferença. Você entra no museu para ver a original, sai e vê a da praça, você só acha que a da praça está mais limpa e mais nova, porque o resto é tudo igualzinho. E falo isso aqui porque eu sou de Minas Gerais, e aqui em Minas Gerais nós temos o conjunto das esculturas do Aleijadinho, do Barroco Mineiro, lá em Congonhas, e são as originais, lá no tempo, com chuva, poluição, espírito de porco que vai lá e quebra um pedacinho da estátua, tem nome escrito, tá, gente? Alguém escreveu com canivete na base lá dos profetas do Aleijadinho, estive aqui, tem nome de gente escrito lá, com data e tudo, lá no adro da igreja Bom Jesus do Matozinhos, em Congonhas. Quem não conhece tem que conhecer, que é um lugar maravilhoso, gente. Tem pó de minério também. Oi? Tem pó de minério também. Pó de minério também, que ali em Congonhas tem isso também. E muito corrosivo. Enfim, aqui em Minas Gerais a gente acha que as esculturas, a arte tem que acabar, tem que ficar lá o original acabando, porque o original é que é legal. Se a gente pegasse, levasse o original para dentro do museu, lá em Congonhas mesmo, não leva para outro lugar, não, deixa lá em Congonhas, e colocasse uma réplica perfeita lá no adro da igreja, a maioria de nós não ia nem ver diferença também, tá? Mas, enfim, aqui em Minas Gerais a gente deixa acabar. Lá eles estão preservando a escultura de Marco Aurélio. Eu não sei se vocês repararam no museu. Olha o museu, gente, que coisa maravilhosa. Ele foi construído para receber ela. Então, ele é alto, né? O pé direito é alto, e ele é todo envidraçado, de modo que a luz natural penetre, porque ela ficava em praça pública. Então, eles fizeram um museu também favorecendo a luz natural para ter a sensação que a gente tinha enquanto estava vendo a estátua na praça. Aqui é da praça, lá. Tá vendo que o de dentro parece mais corroído mesmo, né? Tem mais oxidação do que a da praça. É lindo, né? Essa é uma praça chamada Praça do Campidólio, em Roma. E ela foi projetada pelo Michelangelo. Eles pediram Michelangelo para fazer um pedestal para pôr a estátua, e ele falou, não, pedestal não, vou projetar uma praça. Olha a calçada que ele projeta aqui para
para a estátua. Ela fica bem no meiozinho assim dessa estrela, tá? E isso aqui, essa calçada foi projetada por ele. Os prédios não são dele, não, tá? Ele projetou mais ou menos, mas depois foram outros arquitetos que fizeram os prédios em volta. Mas a calçada que ele projetou é dele. Olha que coisa maravilhosa. Ela fica bem assim no centro, né? Dessa estrela ali, e tem essa vista para Roma. E aqui é na entrada, não sei se eu mostrei aqui, ela fica aqui, ó. Isso aqui é o chamado Foro Romano. Lá no fundo tem o Coliseu, tá vendo? Isso aqui é o Foro Romano. Então é onde a gente visita o Palatino, onde a gente visita as ruínas em Roma. É como uma espécie de entrada para as ruínas. Assim, pelo menos penso eu que é o mais inteligente se fazer, porque o Campidoglio também lá em cima, os museus capitolinos também ficam no alto de uma colina. Então, se você sobe ali primeiro, depois você desce para visitar o Foro Romano. Se você faz o contrário, que é possível fazer também, no final você vai ter que subir o morro. Então, é melhor você descer do que subir. Tá? Se alguém for a Roma e lembra disso, começa lá pela estátua equestre de Marco Aurélio. Porque para essa aula de hoje, eu escolhi 2 obras da Idade Média para falar delas, sobretudo. E escolhi obras da Baixa Idade Média, do final da Idade Média. E a primeira que eu vou mostrar para vocês é essa aqui, da Capela Scrovegni, ou Capela da Arena, feita por esse sujeito, Giotto de Bondone. O Giotto, Bondone é uma cidadezinha, uma aldeia próxima a Florença. O Giotto de Bondone pintou essa capela sob encomenda de um sujeito chamado Enrico Scrovegni, lá na cidade de Pádua. E essa obra é considerada, por muita gente, a grande obra desse período que a gente chama de Idade Média. Ou talvez, muita gente vai chamar ainda de um pré-renascimento, um proto-renascimento, né, que viria depois aqui. E nessa capelinha, o Giotto de Bondone, ele vai fazer aqui, ele vai contar a história de Maria e vai contar a história de Jesus Cristo. E, literalmente, gente, ele faz uma história em quadrinhos. Olha aqui para você ver, cada quadrinho desse aqui é uma passagem da história de Cristo ou da história da Virgem. Aqui a crucificação, tá vendo? Aqui a deposição da cruz, aqui a ressurreição. Cada um, aqui o batismo de Cristo, São João Batista. Cada quadrinho desse conta uma historinha, conta a história de Maria e a história de Jesus. Olha só que coisa que o Giotto de Bondone fez. E, no fundo, né, ele coloca ali atrás do altar, ele coloca o juízo final. Ele coloca lá o Cristo Pantocrator, juiz, né, julgando os homens. Do lado aqui as almas que vão ser salvas e do outro as que vão para o inferno. Aqui tem um capetão aqui consumindo pessoas. Eu vou mostrar com mais qualidade também. O Giotto de Bondone, gente, ele muda tudo, totalmente a arte também nessa época. Aqui a história em quadrinhos aqui de novo. Aqui, por exemplo, o Jardim das Oliveiras. Você ali é o Judas dando um beijo nele ali para identificar o Cristo aos quadrilheiros. O Giotto de Bondone, gente, a arte dele é considerada assim, tão importante para nós, porque ele começa a romper com vários padrões da arte medieval e começa a lançar aqui ideias que trazem um contraste, que já traz algum tipo de volume para as figuras que nós estamos vendo aqui. Olha, começa a aparecer volume debaixo das roupas, movimento, sempre desse lado de perfil, assim, que era uma característica muito importante da arte medieval, sobretudo da pintura, as pessoas representadas de perfil, mas ele já começa a trazer um movimento. E esse movimento, ele começa a trazer isso com contrastes. Um fundo muito chapado, que não representa nada, e as figuras como se saltassem desse fundo na nossa direção. Então, ele já começa a brincar com o que depois seria, no Renascimento, a ideia de uma perspectiva. Olha aqui, por exemplo, a deposição de Cristo. Né? Olha como é que ele direciona o nosso olhar, né, nessa figura. Ele coloca, de novo, esse fundo azul, muito chapado, que não representa nada, e ele coloca ali uma montanha, né, um declive. E tem uma linha diagonal aqui, ó,
que traz o nosso olhar justamente para o Cristo, nos braços da mãe. Ele não coloca como figura central do quadrinho, ele coloca uma figura lateral. E é justamente essa linha diagonal aqui, ó, que vai levar o nosso olhar até o Cristo. Olha a genialidade que o Giotto está fazendo isso aqui. Gente, isso o Renascimento vai explodir com essa história de linhas, de diagonais, de paralelas, perpendiculares, essas coisas. O Giotto de Bondone vai trazer. Vale a visita a Pádua, tá, gente? Só para ver um negócio desse. Influenciou, inclusive, o Michelangelo na Capela Sistina depois, tá? Certamente o Michelangelo visitou a Capela Scrovegni, lá do Giotto, Capela da Arena. Aqui o juízo final, igual eu mostrei para vocês, né, de um lado aqui as almas que serão salvas, aqui o Cristo no meio julgando a gente no juízo final, e aqui as almas que estão indo para o inferno, tem um capeta aqui. Esse aqui é o próprio Enrico Scrovegni, né? Ele está doando aqui a capela para a Virgem Maria, tentando ser salvo, né, gente? Ele era um agiota, tá? Ele era um banqueiro, ele ganhava dinheiro com usura, imagina isso na Idade Média, tá? Ele morria de medo de ir para o inferno, porque ele era um usurário, banqueiro, ganhava dinheiro emprestando dinheiro. E isso, na Idade Média, era um pecado mortal. Então, ele pega o dinheiro dele e constrói essa capela maravilhosa, contrata o Giotto de Bondone para fazer a capela, que já era famoso na época dele, e para fazer essa capela maravilhosa aqui, e coloca ele mesmo ali, doando a capela para a Virgem Maria. Então, ou seja, deve ter ido para o céu depois disso que ele fez aqui, deve ter ido para o céu. Sei lá, se existe o céu, eu acho que ele mereceu por ter contratado o Giotto para fazer isso aqui. Tá? Aqui o capeta lá devorando pessoas, né? Tá aí pegando as pessoas desse jeito aqui. É interessante que na Capela Sistina, Michelangelo também coloca o juízo final atrás do altar e também tem uns capetas lá devorando gente, tá? É pro inferno. E a outra obra que eu queria trazer aqui desse período que a gente chama de medieval, baixa Idade Média, que já é um período que já inicia o Renascimento, mas eu trouxe de um pintor holandês. Aliás, de onde hoje é Holanda, tá? Mas na época não era, Países Baixos, que é um sujeito chamado Hieronymus Bosch. Isso está lá no Museu do Prado, em Madrid. É um tríptico. Isso aqui ele está fechado, ele vai abrir, sabe? É um tríptico, é uma obra que abre, né? É desse sujeito chamado Hieronymus Bosch. Ele tem aqui 2 metros, né, por 1,95, com os painéis laterais, e os painéis laterais aqui, 2,20 por 97. É bem grande, né? Nós estamos falando aqui de quase 4 metros abertos por 2 de altura, é bastante grande que os jardins terrenos. E, ao mesmo tempo que é grande, as figuras são pequenininhas. A impressão, quando a gente está diante de uma obra dessa, é de um impacto muito grande, sabe, gente? Porque também conta uma história, também tem toda uma narrativa aqui. Tem até um banco, tá, no museu, para você sentar e ficar ali tentando ver as coisas. À esquerda aqui, nessa lateral do tríptico, nós temos a criação de Eva. Nós vemos ali Deus criando a Eva, tá? Adão e Eva ali no paraíso. Aí no paraíso já tem essas figuras ali, o unicórnio, o elefante, os dinossauros, umas coisas assim lá no paraíso. E à direita, nesse lado aqui desse painel lateral da direita, da portinha do tríptico, nós temos o inferno, né, com as pessoas sendo devoradas. Então, e aqui no meio é o Jardim das Delícias Terrenas, esse carnaval que nós estamos vendo aqui, o bacanal, se vocês preferirem, que nós estamos vendo aqui no meio. Né? É bastante assim mesmo, esse mundo maluco aqui. Eu vou puxar o zoom para a gente ver algumas coisas aqui, por exemplo. Olha só, ele mistura gente com animais, né? Umas coisas bem malucas que ele coloca. Essa obra foi muito controversa na época que ele colocou, porque ele colocou animais com seres humanos e coisas voltadas à sexualidade. É um bacanal mesmo, né? As pessoas se pegando. Olha ele aqui plantando flores, por exemplo. Repara no Bosch plantando flores. Vocês viram o Bosch plantando flores? Mas deixa vocês verem um pouquinho. Ele plantando flores aqui nessa imagem. Essas figuras aqui, por exemplo, também, né? Se pegando, tal, mão aqui, mão ali. Tem um cara que tá pegando uma coruja gigante aqui, sabe? Isso ele causou muitas
sensações na época que ele pintou isso, gente, que isso foi exposto. É realmente um bacanal. Aqui no fundo, aqui, tá vendo que tem as pessoas montadas em animais, em porcos, e um monte de coisa também circulando nesse laguinho. Então ele fez essas figuras mesmo. Qual que é o Jardim das Delícias Terrenas? É o lugar do pecado. Ele coloca aqui o paraíso, aqui no meio que é essa vida que a gente vive, que é esse mundo de pecado, e quem é pecador aqui vai para onde? Vai para o inferno, que é o outro lado que ele vai, que quem fica plantando flores aí vai para o inferno. E aqui é o inferno lá do Bosch, por exemplo. Tem essas figuras malucas assim. E é interessante que ele coloca um monte de padre, freira no inferno também, tá, gente? Coloca uns insetos comendo gente, uns ratos. O inferno dele também é muito isso. Eu não sei se eu puxei aqui. Só nesse lateral aqui que eu estou mostrando, olha só, aqui tem um imenso inseto que come gente e depois ele, sei lá, excrementa gente. Também passa por dentro dele aqui e sai por baixo, tá vendo? Aqui tem um porco vestido de freira. Eu tinha que ter puxado mais detalhes dessa obra aqui, mas não puxei, não. Hieronymus Bosch. Isso também vale a visita ao Museu do Prado em Madrid, tá, gente? Que é uma coisa. Muito bem. Renascimento. E quando a gente fala de renascimento, vem logo a imagem da Capela Sistina, pintada pelo Michelangelo. Lá quando o Brasil estava sendo descoberto, Michelangelo estava pintando a Capela Sistina. Aqui a gente vê várias imagens da criação de Adão, que é a criação da Eva, da costela do Adão, aqui é a criação do Sol e da Lua, né? Separação da terra e da água, que tem lá na Capela Sistina. Mas também não vou passar por isso aqui hoje, tá, gente? Nós vamos deixar para outro dia. Aqui é Deus criando, dando vida ao Adão com esse toque de dedo. Todo mundo já viu essa imagem. Talvez uma das imagens mais reproduzidas da história da arte. Tem um monte de jogo anatômico aqui, que seria um corte de um cérebro, né? Essa massa encefálica aqui de onde está Deus, com Deus dando a razão aos homens, a imagem e semelhança. É maravilhoso isso aqui também. Isso aqui daria, sei lá, um curso, uma aula inteira só sobre a Capela Sistina, mas não é o caso. Aqui o Donatello, eu trouxe o Donatello aqui, porque essa é a primeira escultura de nu frontal em mais de 1000 anos, tá? Desde da Roma Antiga até o Renascimento, não se fazia esse tipo de coisa. E ele vai fazer aqui o Davi com a cabeça de Golias. Esse é o Davi, né? E aqui a cabeça de Golias no pé dele. Ao contraposto aqui grego. Tá vendo? O jogo de cintura aqui do Davi, olha só. Bem no estilo, né? E ele pisando na cabeça do Golias. Mas vou deixar o Donatello também para outro momento. A Vênus de Botticelli, a Vênus, a deusa que já nasceu adulta, maravilhosa, né? Esse cabelo esvoaçante também. Ou a Escola de Atenas, de Rafael. Isso aqui é uma aula de perspectiva renascentista, um monte de linhas, gente. Olha o tanto de linhas que a gente consegue enxergar aqui. Olha as paralelas, desde o chão aqui. Olha o tanto de linha paralela que tem. Aqui, olha aqui nos filósofos, como é que passa uma linha, outra aqui, outra lá em cima. Olha o tanto de perpendiculares, cada linha dessa perpendicular que nós estamos vendo aqui, olha. Esses eram os sofistas? Eram os filósofos da Grécia Antiga. Aqui no centro aqui nós temos o Platão apontando para o céu, para o mundo das ideias, o Aristóteles apontando para baixo, né, para a experiência, as coisas. Cada um desses aqui é um filósofo. Esse aqui é o Sócrates, falando para os discípulos. Esse aqui é o Heráclito, o obscuro, ele está de costas para todo mundo, ele era um misantropo. Esse aqui deitado nos degraus, que é o Diógenes, o cínico. Ele coloca os filósofos da Grécia Antiga nessa cena. Mas eu estava falando aqui da perspectiva, porque não só isso, né? Alguém mais gostaria de falar? Eu estou indo rápido demais, né? É porque tem muita coisa para falar ainda. Eu empolgo, gente. Eu empolgo demais com essas coisas. Desculpa, então eu vou tentar falar mais lentamente. Essas linhas que nós estamos vendo aqui, paralelas e perpendiculares, e as diagonais, olha essa diagonal que pega aqui, olha essa coluna diagonal aqui. Olha onde que ela vai cruzar com essa aqui. Justo no centro da tela. Essas diagonais que nós estamos vendo aqui puxam o nosso olhar para o centro da tela. E depois a gente começa a ver as outras coisas. E essas séries de linhas paralelas e perpendiculares, elas não estão aqui de graça. Porque isso aqui é um jogo matemático que dá a ilusão de ótica, que dá para nós a noção de uma terceira dimensão
numa superfície bidimensional. Essa tela é um afresco, ela foi pintada na parede, lá no Vaticano, na sala da assinatura no Vaticano, que o Rafael pintou isso. É uma superfície bidimensional, é uma parede, mas olha a janela que ela abre. A noção de tridimensionalidade numa superfície bidimensional. Ele consegue isso com matemática. Isso é a grande sacada do Renascimento, é essa perspectiva que ele consegue. Olha a sucessão de planos. A gente vê um primeiro plano aqui, onde está esse grupo de filósofos. Um segundo plano, que é o da escadaria, que o Diógenes está aqui, que tem outro subindo. Um terceiro plano aqui, que a maioria desses filósofos, o Platão e o Aristóteles, e uma sucessão de planos. Olha só como que aqui, essa parede aqui é descolada dessa, que é descolado daquela. Como que esse primeiro arco aqui é descolado desse, que é descolado do último. E lá no fundo ainda o céu. Ele vai projetando o nosso olhar em planos diferentes. Isso é matemática pura. A gente acha que a arte não tem a ver com matemática porque a gente não estuda o Renascimento, gente. O Renascimento é matemática pura, né? Para conseguir essa ilusão que traz para a gente. Talvez seja o movimento na história da arte o mais importante de todos os movimentos da história da arte. É o Renascimento, sei lá. É base para um monte de outras coisas, né? E é renascimento por quê? Porque de novo, tá? É ressurgimento, é o renascimento dos ideais gregos clássicos lá, que nós estamos vendo lá. Olha a escultura que o Rafael pinta, que é o contraposto aqui na escultura, até com a base para segurar. Olha o contraposto aqui. Olha essa outra aqui. Essa aqui é uma escultura grega e aqui é uma escultura romana, que ele está colocando aqui para nós também. É muito incrível, né? E, de novo, isso que eu falei, nessa aula de hoje, nós vamos ver aqui as bases do pensamento da história da arte, as bases que serviram de base para toda a história da arte. E na aula que vem nós vamos ver o que a modernidade fez com isso. Eu vou acelerar um pouquinho por causa do nosso tempo. E para falar do Renascimento, a gente tem que falar dessa senhora aqui, que é a obra de arte mais reproduzida na história. Todo mundo aqui já viu a Mona Lisa. Todo mundo conhece a Mona Lisa. Tem ninguém no mundo, eu acho. Só se a pessoa, sei lá, qualquer pessoa com acesso ao mínimo de informação conhece a Mona Lisa. É a obra de arte mais reproduzida de todas. As pessoas passam, correm, eu lembrando de novo da irmã da minha amiga lá, falando que viu a Mona Lisa e a Vênus. As pessoas correm por corredores e corredores repletos de arte no Louvre para se ver diante da obra que todo mundo já viu, que é a Mona Lisa. E chega lá diante dela e ainda tem um mar de gente fotografando a Mona Lisa, e ela está lá atrás de uma corda, atrás de um vidro, num quadro que muitas vezes é pequeno, né? Que a maioria das pessoas considera que, nossa, mas ele é pequenininho, né? Por quê? Porque passa diante de obras maravilhosas nos corredores para estar lá. E o Louvre, inteligentemente, o curador do Louvre, ainda coloca a Mona Lisa numa sala que está lá no meio do Louvre, sabe? Que você não entra lá fácil, porque sabe que as multidões vão lá para ver a Mona Lisa e não para ver as outras coisas que estão em volta. É incrível, né? É incrível. Isso é um fenômeno, realmente, essa Mona Lisa. E eu sempre pergunto, né? Aliás, gente, já nem é a mais bonita do Leonardo da Vinci. Olha essa aqui, por exemplo, a Anunciação. Aqui o arcanjo Gabriel anunciando a Virgem Maria que ela vai dar à luz, né, ao Filho de Deus. Anunciação. Essa, para mim, tá, para o meu gosto aqui, o Homero, é muito mais bonito que a Mona Lisa, mas é muito mais. Olha a perspectiva, a sucessão de linhas de novo, tá, gente? As paralelas, as perpendiculares, as diagonais. Olha essa diagonal que sai aqui das costas do anjo, aqui, Valencia, formando um triângulo, tá? Com o braço da Virgem aqui, ó. Essa cena piramidal aqui que puxa o nosso olhar. É genial uma obra dessa, maravilhosa. Está lá na Galeria Uffizi, em Florença. Se alguém tiver que escolher, sei lá, tiver um só museu para escolher no mundo, você vai no Louvre. Mas se você puder escolher uns 3, você coloca a Galeria Uffizi no roteiro, tá? Nossa, eu acho que não. Se você tiver que escolher uns 10, você coloca a Galeria Uffizi no meio, tá? Se você escolher uns 10 no mundo, sei lá, o Louvre, o Prado, o Museu Britânico, o Metropolitan. É difícil escolher. Mas se tiver que escolher uns 10, você coloca o Uffizi no meio aqui, que realmente é incrível. Mas, muito bem, por que essa Mona Lisa é tão famosa, né? O que torna a Mona Lisa tão famosa? Ela tem um mistério. Primeiro, essa ideia
paisagem, ela tem perspectiva, mas a paisagem é um não lugar, é um lugar qualquer, é um lugar de fábula, não é um lugar específico. E a técnica que o Leonardo da Vinci utilizava, essa técnica chamada de esfumato, que parece que é uma fumaça, que tem uma bruma que envolve a figura. Então, essa técnica, né, dá essa transição de cores aqui, e que traz uma aura de mistério para ela aqui. Esse olhar misterioso dela, assim, né, de olhar 43, aqui em Minas Gerais a gente chama de esgueio, né? Esse olhar de esgueio, assim, que nós estamos vendo aqui, esse olhar assim de lado, e sem sobrancelha, sem cílios. Existe até teorias que ela teria a sobrancelha e depois apagou com o tempo, os cílios. Homero. Mas por que o Leonardo da Vinci usar um pigmento mais barato para pintar a sobrancelha e os cílios? Né? Não faz sentido isso, não. Então, assim, o que esse olhar misterioso está dizendo para nós? Oi, Hermes. Eu queria fazer uma pergunta em relação a ela, porque eu não lembro de onde eu vi, mas disse que a face dela, por ser tão simétrica, né, as medidas da face do próprio autor. É verdade ou é... Existe essa teoria, mas ela é muito pouco provável, viu, Hermes? A teoria mais provável é que ela realmente seja lá a Gioconda, que era uma mulher de um banqueiro que teria encomendado para o Leonardo da Vinci essa obra, sabe? É a teoria mais aceita de todas. Mas eu já vi isso, falando disso. Eu até trouxe o autorretrato dele aqui, ó. Vou passar rapidinho, tá, gente? Só para a gente comparar aqui um pouquinho, né? Esse nariz dela, né? Esse olhar um pouquinho assim. É muito baseado essa história nesse autorretrato dele aqui, que poderia ser. Eu acho muito pouco provável, tá, gente? É mais provável que ela tenha sido mesmo a Gioconda. Mas ele é cheio de mistério. Por que o Leonardo da Vinci levou essa obra com ele para Paris, né? Ou para a França? Na verdade, não para Paris, né? Para Clos-Lucé. Por que ele teria levado consigo essa obra? Por que ele não entregou, se era uma encomenda? Por que ele gostava tanto dela? Já fizeram de tudo, tá? Já fizeram raio-x nela para entender isso, essas coisas. Mas é provável que seja mesmo a Gioconda. E tudo leva a crer isso, tá, Hermes? Você está perguntando aqui. Olha, por exemplo, esse véu super fino que ela tem no cabelo. Olha o vestido dela. Esse tecido, esse veludo que ela está vestindo, cheio de bordados. Ela não era uma mulher do povo, né? Não é uma lavadeira. Ela é uma mulher de lugar social, de posição social naquela sociedade. Ele não está pintando uma mulher do povo, ele está pintando uma mulher das elites. Olha a posição que ela está sentada, com as mãos dobradas sobre o colo. Isso é posição de decoro, né, de educação. E por que ela é tão famosa assim? Que cargas d'água a Mona Lisa se tornou tão famosa? Né? Primeiro, essa história do mistério aqui. Quem que é ela? Ela é a Gioconda? Ela é o Leonardo da Vinci mesmo? O que é? Mas o que mais tornou a Mona Lisa famosa é um fenômeno super moderno, gente, contemporâneo, que é um fenômeno que a gente chama de reprodutibilidade técnica. Quando a gente estuda história da arte, um texto fundador disso que a gente chama de história da arte é um texto do Walter Benjamin, A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica. E o próprio Walter Benjamin ele cita o caso da Mona Lisa. O que é reprodutibilidade técnica? Imagine toda a história da arte. Quando você queria reproduzir uma Mona Lisa, você tinha que pintar outro quadro. Mesmo que fosse cópia, você tinha que pintar. Hoje, tem um monte de gente tirando foto da Mona Lisa. Aí você dá um Google aqui, você puxa um monte de imagem da Mona Lisa. Isso é o que a gente chama de reprodutibilidade técnica. Nós criamos técnicas de reprodução de imagens. A fotografia talvez seja mais forte das técnicas de reprodutibilidade técnica, está presente até hoje. Tem o cinema, tem o vídeo, tem o filme, tem, mas o filme não passa de um monte de fotos em movimento, né? 24 quadros por segundo, o cinema. Ou os vídeos que nós fazemos hoje, são várias imagens em movimento. A reprodutibilidade técnica permitiu que essa imagem fosse reproduzida. Mas por que cargas d'água justamente essa imagem foi tão reproduzida? Vamos lá. A primeira coisa que a mídia, né, reprodutibilidade técnica, um roubo e um ataque que ela sofreu. A Mona Lisa foi roubada lá em 1911. E quando ela foi roubada do Museu do Louvre, ela nem era tão famosa. Claro, uma obra do Leonardo da Vinci no museu. Qualquer obra do Leonardo da Vinci dentro do museu é uma obra importante.
Qualquer coisa, tá, gente? Hoje em dia, desenho bobo que Leonardo da Vinci fez, ele fez milhares, é tido como obra-prima em qualquer museu do mundo. Imagine. Era uma tela do Leonardo da Vinci no Louvre. E ela foi roubada. E quando ela foi roubada, essa foto passou a ser estampada nos jornais franceses, nos jornais italianos, nos jornais americanos, nos jornais do mundo todo. A obra da obra faltando, a foto da obra faltando. Que coisa que deixa a gente mais curioso do que uma imagem dessa? Que obra que é essa que foi roubada do Louvre? Aumentou o interesse por todo mundo. A história é muito maluca, tá? Era um ex-vigia do Louvre, italiano, ele rouba essa obra, tenta levar ela de volta para a Itália, porque o lugar dela era na Itália, não era na França, essas coisas assim, tá? Mas quando ele faz isso, né, ele rouba essa obra, aumenta o interesse sobre ela. E depois, quando ela é recuperada, aí a foto que aparece nos jornais é essa aqui. Eu poderia perguntar para vocês o que torna alguém, qualquer coisa, famosa. O que torna alguém famoso, gente, não são os grandes feitos que a pessoa faz, não é isso que torna a pessoa famosa. O prêmio Nobel foi dado aí há poucos dias. Aí. Alguém me fala aqui quem ganhou o Nobel de Literatura, por favor, sem pesquisar no Google. Ou de Medicina. O nome de quem ganhou o Nobel de Medicina, daqueles dois lá que ganharam. De Química, de Física. Pessoas que contribuíram muito mais para a humanidade do que, sei lá, um monte de gente que vocês conhecem aí que não vale nada. O que é que torna uma pessoa famosa? É visibilidade. Quanto mais vista a pessoa é, mais famosa ela fica. Se a pessoa entra para o Big Brother Brasil, ela fica famosa. Esse tipo de coisa. Né? A Juliette, ou Gil do Vigor. O Gil do Vigor, todo mundo aqui sabe quem que é o Gil do Vigor, mas não sabe quem ganhou o Nobel da Paz ou da Literatura. É isso que eu estou falando. Né? Quem tem visibilidade é que fica famoso. A Mona Lisa teve toda a visibilidade do mundo. E justamente o Renascimento ele acontece num período de grandes transformações no mundo. A decadência do feudalismo, a ascensão do sistema que viria a ser o capitalismo. Nós estamos falando aqui da Reforma Protestante, Lutero, Calvino. Então, assim, era um momento de grandes transformações no mundo. Tá? Filosofia, né? René Descartes, todas essas pessoas também começam a surgir. Racionalismo muito forte, sempre voltado à ciência, à razão, essas coisas. E é justamente nesse período do Renascimento que começa um processo também chamado a Contra-Reforma. E a Contra-Reforma, ela tenta, de certa forma, barrar aquelas transformações que vieram no embalo. E um novo movimento na história da arte inicia também na Itália, que depois foi conhecido como Barroco. Barroco, a palavra barroco, vem do português, que é imperfeito. Eles falavam das pérolas que não vinham com uma esfera perfeita, que vinham com algum amassadinho, com algum defeitozinho, assim, eles chamavam de pérolas barrocas. E o barroco ele vai surgir justamente dessa noção de que não era mais buscar aquela perfeição que o Renascimento buscava, mas buscar um novo tipo de arte, voltado para o imperfeito, para o humano, enquanto essa pessoa que é imperfeita, a arte imperfeita, perfeito é só Deus. E para falar do Barroco, nós temos que falar de um sujeito chamado Caravaggio. Isso aqui é um escudo que ele pintou com a cabeça da Medusa. Quando Perseu corta a cabeça da Medusa, ela é refletida, a imagem dela é refletida no escudo de Perseu. Então, o Caravaggio pinta justamente a cabeça decepada da Medusa e ela olhando, né, para o seu algoz. Uma outra cena que eu gosto muito, que é essa imagem aqui, Judite e Holofernes. Judite e Holofernes. Qual que é a história? Judite era de uma tribo de Israel chamado um lugar, uma aldeia chamada Betúlia. E estava para ser invadida, lá, essas tribos de Israel estavam sendo invadidas por exércitos assírios. E o grande general poderoso desses exércitos assírios era um sujeito chamado Holofernes. E eles tinham uma tática que foi muito utilizada desde o mundo antigo, que era o quê? Cercava tudo, cortava a água e os alimentos do lugar, as pessoas ficavam cercadas, sem água, sem alimento, até ficar no desespero todo e se entregar. Era muito melhor do que ficar lutando lá de espada uns com os outros. O Holofernes cercou lá a aldeia da Judite. Aí existem algumas versões, tá na Bíblia aí.
Uma que ela mesma teria tomado a decisão de ir lá e seduzir o Holofernes, outros que os anciãos da cidade bolaram um plano de pegar aquela jovem tão linda que era Judite e dar ela a missão de seduzir o Holofernes. Então ela chega, né, com um cesto cheio de comida gostosa, frutas, aquela coisa, e vinho, para dar de presente para o Holofernes, toda lindona, e seduz o Holofernes. Ele cai nas garras dela, né, tão linda, e dando tanta coisa boa para ele, ele falou, oba, né? Tá aparecendo para mim aqui hoje, né? Que ótimo, oba! Aí ela vai passar a noite com ele e ele adormece. E quando ele adormece, ela pega uma espada e corta a cabeça dele. E o Caravaggio escolheu e salva a tribo dela, da invasão, e é a grande heroína, né? E o Caravaggio vai pegar justamente esse momento que ela está cortando a cabeça dele. E ela não está gostando do que ela está fazendo, né? Muitas pessoas vão dizer que a personagem principal, que na verdade é a velha, com um saco na mão para pegar a cabeça dele, sabe? Como aquele representando, de certa forma, os anciãos lá da tribo, falando no ouvido dela, vai lá, mata ele, mata, né? É ela que está aqui com esse olhar dela assim, muito sério, né? Olhando para cima. Ela não está nem gostando muito de matar ele, não, mas tem que matar, né? Esse sangue jorrando, né? Esse tipo de pintura que nós estamos vendo aqui ficou conhecido como tenebrismo e vai marcar muito o barroco, sobretudo de Caravaggio. E Caravaggio vai influenciar todo mundo que veio depois dele também, no chamado barroco. Esse contraste de claro, escuro, muito forte, essa luz muito forte que bate sobre os personagens, nesse fundo muito escuro, e é justamente esse contraste que dá volume, né? Que dá como se os personagens estivessem saltando da tela em nossa direção. A tridimensionalidade que nós estamos vendo aqui. É uma tela maravilhosa, né? Judite Holofernes. As Meninas, de um pintor espanhol chamado Diego Velázquez. É a família do Filipe IV, o rei da Espanha. É uma tela gigantesca, ela é 3,18 por 2,76, e ela está lá no Museu do Prado, em Madrid. E ela é considerada por muitos críticos assim como a obra de arte mais incrível que já foi pintada, mais sensacional, mais maravilhosa que já foi pintada. E por que isso? Aqui o tamanho dela lá no Museu do Prado, tá? Só para a gente ter uma ideia da dimensão. Por que isso? O Velázquez, ele pinta essa tela e ela é tão carregada de significados, ela é tão carregada de signos e significados, que ela representa um monte de coisa ao mesmo tempo. A primeira coisa, ele mostra o próprio pintor pintando uma tela. Olha a tela aqui. E esse aqui é o próprio Velázquez, dentro da corte, pintando o rei, a rainha e a filha, que é a infanta Margarida, que está aqui no meio aqui. Essa aqui é a infanta, né, a princesa. Aqui são as amas, as meninas. E aqui são os anões da corte. Aqui um cachorro, mastim, que estão nas famílias reais espanholas lá há milhares de anos. Aqui os guarda-damas, são as pessoas lá encarregadas de cuidar das damas. Aqui uma espécie de mordomo do rei que estava lá. E o rei e a rainha também estão representados aqui, refletidos no espelho, lá no fundo. Como se o rei e a rainha estivessem onde o espectador está. Quando a gente está diante dessa tela, nós assumimos a posição do rei e da rainha, olhando para a cena. Ele está refletido lá no fundo. Aqui a infanta, lá, com as meninas, né? E aqui o rei e a rainha, lá no fundo, no espelho, olha só. Essa tela, ela mostra um monte de coisas ao mesmo tempo e coloca o espectador numa posição como se estivesse dentro da tela, inclusive que é no foco de luz principal da cena também, é dessa janela que a gente não vê, mas que a gente sabe que ela está aqui à nossa direita. O segundo foco de luz é da porta que se abre lá no fundo, com o mordomo saindo. E aquele foco de luz do fundo é justamente para a gente reparar no rei e da rainha lá também no espelho. Olha como que ele trabalha essa cena. Ele dá dignidade, sobretudo ao pintor. Imagine o pintor na sociedade de corte, gente. O pintor, nessa época aqui, ele era ninguém, ele não era um gênio. O pintor, nessa época aqui, ele era igual um cozinheiro, um costureiro, qualquer outra pessoa assim.
E ele dá dignidade ao próprio ato de pintar, ele se coloca pintando a tela. E ele vai representar o rei, a rainha e a princesa no meio dos serviçais, das meninas, das damas, ali do guarda-damas, e dos anões. Ele está pintando o rei, ele está pintando a família real. O rei e a rainha já estão posicionados no foco de luz para ele pintar, e a princesa, a infanta, ela está sendo preparada pelas damas, pelas meninas, para compor a cena. Ela vai ser entregue aos pais para que o Velázquez possa pintar o rei, a rainha e a princesa, e a filha, com eles aqui. Mas olha como que ele monta a cena, ele conta uma história para pintar isso aqui. É uma das telas mais geniais também, assim, que eu conheço. É demais. Isso aqui, quando a gente está estudando o Barroco Espanhol lá no curso de História da Arte, eu trago outras imagens que ele pintou também, do rei, da rainha, para fazer um jogo de imagens com essa tela aqui. É realmente extraordinário. Porque, por mais gênio que ele fosse, ele ainda estava preso a uma sociedade estamental, né, por status, e não por nenhum tipo de mérito. Né? Não era uma meritocracia, era uma sociedade estamental. Mas depois nós vamos ver na próxima aula essa grande transformação, tá? Da sociedade burguesa, como que o pintor também ele se livra dessas amarras da igreja, da nobreza ou de qualquer outra coisa. E para falar de barroco holandês, do século de ouro, século XVII na Holanda, gente, eu escolhi o Vermeer e o Moço com Brinco de Pérola. O Rembrandt, que me perdoe, tá, gente? Para eu não trazer o Rembrandt aqui agora. Mas o Moça com Brinco de Pérola, que também é um quadro que se tornou muito midiático devido a um filme com a Scarlett Johansson. E no final das contas, né, ela se tornou uma grande figura, muito conhecida hoje ainda, o Moço com Brinco de Pérola. E essa obra também ela é genial, gente. Ela traz para nós coisas que o próprio Caravaggio já trazia. Esse contraste entre claro e escuro. O fundo é preto e a luz está toda sobre ela. Então, ela salta da tela como se ela estivesse fora da tela. Ela não usa perspectiva renascentista nem nada disso. É o contraste que causa a tridimensionalidade, que faz com que essa imagem salte da tela em nossa direção. E essa tela é uma tela que, durante muito tempo, ela causou controvérsia. Ela era tida, gente, durante um tempo, como uma cena erótica. Vocês têm noção, gente? Erótica. A gente fala que o erotismo está aí na cabeça mesmo das pessoas, né? Porque ela tem uma certa sensualidade. Olha só a sensualidade que tem nessa imagem. Primeiro, que ela se volta, né? Parece que ela está numa direção, mas ela volta o pescoço, ela gira o pescoço para olhar. E ela olha diretamente no olho da gente, lá no fundo do olho da gente. Ela dá uma encaradinha. E a boca dela está entreaberta, com os lábios molhados, mas mais que isso. O pintor coloca ela com um brinco de pérola. E esse brinco de pérola lança um ponto de luz naquele ponto do arrepio, sabe, gente? Do pescocinho ali abaixo da orelha, sabe? Daquele cheirinho, daquele beijinho debaixo da orelha, no pescoço, o ponto do arrepio, ele joga um ponto de luz nesse lugar, com esse brinco de pérola. Então, ele cria, nessa cena, uma sensualidade de um retrato de uma moça totalmente vestida, totalmente comportada, mas que tem a ver com quem olha para a tela. E o Vermeer foi um gênio disso. Ele foi um gênio. Ele sempre coloca as imagens dele como se ela estivesse no silêncio e alguém espiando atrás da porta, atrás da cortina. Ele tem um voyeurismo na obra dele, do Vermeer, que é de uma genialidade incrível. Olha o contraste que ele traz e todas essas sensações que ele consegue trazer com uma obra tão linda, né? Com uma moça tão linda. Aqui a Scarlett Johansson, maravilhosa, né? No filme Moça com Brinco de Pérola. Que é uma fábula, tá? A gente sabe muito pouco da história do Vermeer e muito pouco sobre a história dessa moça que foi pintada. A gente não sabe nada dela, não sabe quem é essa figura. No filme ela aparece como uma empregada da casa que o pintor resolve pintar. Tem a ver um pouquinho assim, com
estilo, com a paleta de cores, com esse contraste claro e escuro, com as janelas, né, a luz que o Vermeer usava na pintura, eles usam também no filme. Inclusive, tem uma cena que eles mandam ela limpar o ateliê dele, ela não limpa os vidros. E ela pergunta a ele, né, é para limpar os vidros? Ele fala, por que você está me perguntando isso? Ele falou, por causa da luz, né? Da luz que você pinta. Se eu limpar os vidros, eu vou modificar a luz que você está pintando. É bastante interessante isso, assim. Mas é uma fábula, tá? O filme tem muito pouco a ver realmente com a história do Vermeer ou com da moça do brinco de pérola. Mas é lindo o filme, recomendo. Vejam, muito legal. Se o Renascimento retoma os ideais clássicos, o Barroco vai reprimir esses ideais, vai trazer um outro tipo de estética mais pesada, mais escura, mais dramática, mais tenebrosa, muitas vezes. O Rococó representa a arte de um outro momento. É um momento que nós estamos falando aqui da ascensão total da nobreza, por exemplo, na França. É chamado de Rococó porque vem do francês rocaille, que é uma coisa decorada, cheia de rebuscados. E para falar desse período, eu escolhi duas telas aqui, só como exemplo para nós. A primeira é essa aqui, que é um embarque para a ilha de Citera, de 1717, um sujeito chamado Watteau, ou Watteau. A gente fala Watteau, mas ele é francês, Watteau. Sobre essa tela tem um livro que eu adoro, que chama Peregrinação de Watteau, a Ilha do Amor, do Norbert Elias. É um livrinho fininho, mas que é muito bom, eu recomendo para vocês, tá? A Peregrinação de Watteau, a Ilha do Amor. Norbert Elias foi um intelectual gigantesco da sociologia, da história, do pensamento. Essa tela do Watteau é uma tela também do Museu do Louvre, e ela tem aqui, carrega em si, quase todas as características disso que a gente chama de rococó. O rococó é uma arte idealizada. É uma arte, muitas vezes, voltada para um mundo idealizado, para o mundo da nobreza, o mundo de pessoas bonitas e bem vestidas, o mundo de pessoas se amando no matinho. E aqui a gente vê uma característica interessante, olha só, esses cortinados de folhagens que ele coloca aqui, e ele coloca uma cena de uma peregrinação para a Ilha do Amor, Citera, casais indo para a Ilha do Amor, ou vindo da Ilha do Amor, a gente não sabe muito bem se indo ou vindo. E ele coloca a cena aqui de 3 casais principais, que representam o momento do amor. Esse primeiro casal aqui, que ela está sentada e ele também, esse aqui é o momento da conquista. É o sujeito ali falando palavrinhas no ouvido dela, tentando convencer ela que ele é um cara legal. Não é Jael já era, né? Está ali recitando um poema, está tentando conquistar a moça. Esse segundo casal aqui é o momento do consentimento. O cara pega a moça pelas mãos e fala, vem comigo, e ela começa a se levantar em direção a ele. E o terceiro casal aqui é o casal que o negócio já está pronto, né, gente? Olha o braço em torno da cintura ali. Pegou pela cintura desse jeito assim, né? Ou seja, é um momento que ela ainda volta o olhar, ainda olhar para as outras ali e tal, vocês vêm comigo e tal, mas ela já está indo para a Ilha do Amor. Ele representa nessa tela os 3 momentos da conquista, passando pela conquista, o consentimento e o amor. Enfim. Só coloquei com mais contraste aqui para a gente ver. E um outro tela que eu trouxe aqui, Os Felizes Acidentes do Balanço, do Jean-Honoré Fragonard. E aqui mostra uma cena, né, de uma mulher no balanço. Opa, vou voltar aqui. De uma mulher no balanço, com as características que eu falei aqui do lado que vão ter em todo o rococó. Esse cortinado de folhagens, montando aqui como se fosse um palco onde a cena acontece, como se fosse um teatro, né? No jardim antigo, com esculturas. À esquerda aqui tem a escultura de um cupido com o dedinho na boca, pedindo silêncio, tá vendo? Porque o que está acontecendo aqui? Ele pinta um momento de flerte. A moça está balançando aqui no balanço, e o maridão lá do casamento arranjado dela, na nobreza, está lá balançando a moça. Mas você vê que tem um rapaz aqui no matinho, olha o sapatinho dela, até escapa do pezinho na hora que ela faz o movimento. Olha lá, o sapatinho dela escapa.
E olha o rapazinho aqui na relva. Esse aqui é o amante. Ela movimenta a perna e olha onde ele olha, lá debaixo do vestido dela. O sapatinho até escapa do pezinho no movimento que ela faz. E o rapaz aqui quase morre do coração. Olha o olhar arregalado dele. Os anjinhos aqui embaixo aqui estão até assustados também, tá vendo? Os anjinhos aqui da escultura. E o Cupido está lá em cima fazendo o sinal de silêncio. E lá no fundo, lá está o maridão lá, sem saber de nada que está acontecendo na cena. Isso tem a ver com aquela vida muito voltada para prazeres mundanos, para a conquista, para o amor, e pouco voltado para as questões sociais, humanas, religiosas ou qualquer coisa do tipo. O rococó é essa arte da nobreza, é a arte da coisa bonita, dos enfeites, das coisinhas, e que vai produzir uma arquitetura maravilhosa, né? Por exemplo, o Palácio de Versailles e várias outras coisas, grandes palácios, grandes monumentos e pinturas maravilhosas também. Tinha dinheiro, né, gente? Era financiado pela nobreza. O rococó foi a arte financiada pela nobreza. Quem definiu o que era arte era a nobreza. E se eu falei aqui que o pintor na sociedade de cor tinha valor nenhum, imagina nessa época. O pintor era ninguém aqui no rococó. Tão bonito, né? Bom, e para terminar, eu vou trazer aqui o último pintor que eu vou falar aqui hoje, é o Francisco de Goya. O Goya é um pintor espanhol, também dessa época do rococó. Ele é que, se a gente olhar a data do nascimento dele aqui, ele é quase contemporâneo lá do Fragonard e do Watteau. E o Francisco de Goya, ele começa pintando o rococó. Olha as cenas que ele faz. O cortinado, a nobreza aqui no matinho, o amor também, a conquista. Olha só isso aqui. Como é que ele pinta. Olha essa cena do povo soltando pipa, La Cometa, né? A pipa. São duas pinturas bastante interessantes dele, a Maia vestida e a Maia desnuda, né? Marra vestida e a Marra desnuda. São duas pinturas, ele pinta, bastante controversa, outro dia eu falo dela para vocês. É que ele pinta primeiro ela pelada, depois ele é obrigado a pintar ela vestida. Isso aqui está lá no Museu do Prado também, essa foto é sensacional, né? Do Elliot Erwitt. Aqui de uma mulher olhando para ela vestida, esse bando de homem olhando para ela pelado aqui. Isso aqui tem um filme do Milos Forman, gente, Milos Forman, um dos diretores do cinema mais interessantes de todos. Assim. Ele fez Um Estranho no Ninho, Amadeus, O Povo contra Larry Flint, Hair, o musical Hair. E ele fez também um filme chamado Sombras de Goya, com o Javier Bardem e a Natalie Portman, filmaço, tá? Que fala sobre a história do Goya. Eu coloquei aqui só para lembrar de dar essa referência para vocês. Mas o Goya também viveu o momento ali da Revolução Francesa. E aquele período que depois ficaria conhecido como Terror. E a invasão da Espanha pelas tropas de Napoleão. E a destituição do rei. E a perseguição aos católicos. E todo um momento bastante sanguinário da história ali da Espanha, da França, quando Napoleão vai invadir a Espanha. E o Goya, no final da vida, ele abandona aquelas cenas do rococó e passa a pintar pinturas terríveis, como essa aqui, que é a pintura que eu vou encerrar aqui a aula de hoje, que é Saturno devorando um filho. Essa é uma das obras também bastante reproduzidas da história da arte. Eu deixei o mais terrível para o final, tá? Que é o Saturno, é o deus do tempo, Cronos, deus do tempo. E Saturno, ele era obrigado a devorar os seus filhos, a matar os próprios filhos. Por quê? Porque para o tempo existir, gente, tudo tem que acabar. Tudo vai acabar um dia. Tudo isso que nós estamos vendo, que toda essa história da arte, um dia vai ser esterilizada por raios gama. A órbita, o Sol vai expandir até engolir a Terra. Andrômeda, uma galáxia, vai chocar com a Via Láctea e vai acabar com tudo. Tudo vai acabar. A expansão do tempo pressupõe que as coisas acabem. Todos nós vamos morrer, tudo que é de ferro vai enferrujar, tudo que é orgânico vai apodrecer. Tudo vai acabar. Para o tempo existir, as coisas precisam acabar. Saturno, para proteger o tempo e garantir que o tempo existisse, ele devorava os próprios filhos. Ele matava os próprios filhos. Goya pinta essa coisa aqui, beirando os 80 anos. Surdo, desesperado, desamparado. O final da vida dele foi terrível.
Toda a importância que ele tinha tido naquela sociedade da corte vai embora. Ele se refugia num lugar chamado Quinta del Sordo, a Quinta do Surdo, e vai pintar nas paredes. É uma tela igual a essa. Essa tela, gente, ela foi retirada da parede. Eles escavaram a parede por trás até tirar ela da parede inteira e levar para o museu. Esse aqui é uma parede, óleo sobre parede, que depois foi levada para o museu. E o Goya, ele pinta aqui o Saturno devorando o filho, porque o próprio tempo dele estava acabando, e o tempo devorando seus filhos. E todos seremos devorados pelo tempo. Terrível, né? Todos seremos devorados pelo tempo. Estamos sendo o tempo todo. E essa aula também está sendo devorada pelo tempo, e eu não tenho tempo mais para falar mais coisas para vocês. Espero que venham na próxima aula, porque é muito importante a gente pensar a arte a partir de agora, tá? Eu queria dizer, tá, gente, antes de passar a palavra aqui, tá, Carolina? Antes de passar a palavra, eu queria dizer, antes da gente fechar aqui, que a história da arte, gente, ela é um caminhar, ela é cumulativa. Por que nós começamos lá na Grécia Antiga? Porque lá na Grécia Antiga tá as bases do que a arte se refazer esse tempo todo. Tudo, uma coisa leva a outra. E quanto mais a gente conhece a história da arte, mais coisa há para a gente conhecer, e mais referências nós temos, e mais lindo fica a coisa, e mais a gente aproveita dessa história toda. É um processo. E o mais incrível, eu vou falar para vocês, que isso está aberto para todo mundo. Isso não é para mim, isso não é coisa de intelectual, de gente chata, de acadêmico. A arte está aberta para todo mundo. Você não precisa fazer um curso de história, você não precisa fazer nada. A arte está aberta para todo mundo. E quanto mais a gente conhece, mais interessante é. Sabe? Isso aqui que eu estou dando aqui hoje é uma amostra de um curso de História da Arte que eu vou oferecer, lógico, depois aqui para nós. É uma amostra. Porque a história da arte está aberta e é incrível, é maravilhosa. É para todo mundo, é acessível. Muitas vezes a gente fica preso nessa história da arte e fala, eu já fiz um monte de curso de história da arte, tá? Nossa, que coisa chata, eu vou dormir nessa aula, eu não vou aguentar ver isso. É porque tá do jeito errado, né, gente? É o professor errado, sei lá. Eu costumo dizer que quando a gente é apaixonado pelo negócio, a gente consegue passar melhor para os outros, tá? O convite que eu faço para vocês aqui, que vem na próxima aula, para a gente continuar essa viagem junto. Vem comigo nessa caminhada aqui. A gente aprende junto também e vamos seguir esse mundo junto aqui. Na próxima aula nós vamos dar uma virada. Com a Revolução Francesa, o advento da modernidade, tudo muda na história da arte. O artista se liberta, a arte se liberta, e a partir de então é uma coisa completamente diferente de tudo que nós vimos até agora. A gente costuma dizer que toda essa arte que nós vimos até agora é do tempo da tradição, até o rococó. E a arte, depois do rococó, é a arte da modernidade. Nós vamos entrar num monte de ismos, romantismo, realismo e as vanguardas. Tá? Carolina, fala aí. Ô, Romero, eu não lembrava tanto que sua aula era assim, traz tantos sentimentos na hora que você passa os conteúdos. É muito gratificante voltar aqui, ser sua aluna, pelo menos por 2 dias, ou até, quem sabe, um dia, né, fazer uma disciplina optativa sua. Nossa, eu não sei nem o que falar, Romero. Muito obrigada por essa aula, e acho que todo mundo aqui vai sair modificado de tanta beleza, de tanto conteúdo magnífico. Muito obrigado, Carolina. Eu fico feliz de escutar isso, tá? Muito feliz aqui. A Carolina falou uma última coisa aqui, Carolina, que falou tanta beleza, né? Olha como que a história da arte é tão incrível, Carolina. Uma obra dessa aqui, tão terrível e tão bela. Olha o que a arte é capaz de fazer com a gente. A arte é isso, tá, gente? Esse negócio que dilata as noções do que é bonito para nós, o que é bonito, o que é feio, o que é interessante, o que a gente quer conhecer. Olha uma obra igual essa que nós estamos vendo aqui. Ela é magnífica. Ela é bela. Ela é bela. E como é que isso pode ser belo? Como é que pode ser bonito? Uma obra tão terrível. Não é para a gente colocar no quarto das crianças, mas é algo que, quando a gente está diante disso no museu, a gente quase cai para trás. Né? É algo assim, catártico, emocionante. Mexe com emoção. A arte mexe com emoção. Tem a ver com isso tudo. Viu?
E eu fico feliz, viu, Carolina, do seu retorno aqui, do que você fala para mim aqui. Muito obrigado. Olha, gente, eu agradeço que todo mundo estava presente aqui, tá? Muito obrigado. Vale. Venham na sexta-feira, por favor, para a gente continuar aqui esse caminho. Fala, Isadora, por favor. Perdão, galera, pelo áudio aí, a emoção é muito grande da aula do Homero. Não sei vocês, eu sou aluna pela segunda vez dele, né? Agora eu estou fazendo desenvolvimento... Perdão, errei, meu Deus. Cidadania e Ética, eu fiz desenvolvimento humano e social da primeira vez. E hoje é minha folga e eu não posso perder, eu posso fazer qualquer coisa que, se tem aula do Homero, eu vou. Inclusive, queria dar uma dica para vocês, porque é tanta informação e o Homero empolga, ainda mais que ele está fazendo essa... Já tem um tempo que ele está construindo esse curso, né? E eu venho acompanhando ele, cada dia mais eu estou mais envolvida nos trabalhos que eu vejo que o Homero faz, né? Desde o Isso Compensa, o Instagram dele, que ele tem dele. Anota, é muita coisa interessante que ele tem a proporcionar aí para a gente. Queria parabenizar você aí mais uma vez. Então, né, vivia te falando que eu queria assistir seus cursos de História da Arte. E, nossa, bom demais. Eu quero fazer esse curso completo, na íntegra. Nós vamos fazer sexta-feira, tomando cerveja. Então, isso que eu ia perguntar. Vai ser sexta-feira a partir das 7 também, a partir das 19, né? Isso, e aí você vai exatamente. mandar o link também no grupo do mesmo jeito. Bom, eu vou dar outra aula aqui, né? Igual nós fizemos aqui hoje, gratuito, assim, para quem quiser, para vocês verem se vocês querem, né, gente? Será que eu vou querer mesmo um curso de História da Arte? Então, nós estamos experimentando, isso aqui é uma amostra grátis, tá? Nossa, eu tenho certeza que do eu curso vou. que nós vamos oferecer depois aqui. Na sexta-feira eu vou dar os detalhes, tudo, como que eu vou abrir o carrinho, preços, essas coisas, tudo na sexta-feira. Então, eu vou criar um suspense aqui até sexta-feira, tá? Beleza. Mas vai ser barato, Massa, Homero, bom Elaine está demais. perguntando se o curso que eu vou oferecer será às sextas. Sim, Elaine, eu vou oferecer às sextas-feiras, porque eu quero tomar cerveja com vocês. Véio. Eu agradeço aqui a presença de todo mundo hoje, viu, gente? Fiquei muito feliz aqui com a presença de vocês. É sempre um prazer, tá? Ter um momento desse assim. Eu me divirto muito, tá, com a História da Arte. Eu estou oferecendo esse curso muito por causa disso, porque eu me divirto demais. É a matéria que eu mais gosto, é a aula que eu mais gosto de dar. Fico empolgado, sou apaixonado. Então, eu falei, eu tenho que oferecer um curso daquilo que eu sou apaixonado, que eu me divirto, né? Eu me divirto. Então, por isso que eu estou oferecendo esse curso. Me divirto muito mais do que muitos outros cursos que eu dou diariamente, tá? Oi, marido Carlos, tá joia? E a gente, tudo jóia, e a gente se diverte com você, Homero. Bom demais, valeu muito, tá? Que bom, fico feliz que divirtam-se comigo também. Valeu. Então tá, gente, um grande abraço aí, boa noite. Hoje ainda tem jogo do Galo, né? Então tá, um grande abraço.